Bom, eu agradeço essa oportunidade e quero dizer o seguinte, que a minha tosse não é do tabaco, tá certo? Eu estou com uma bronquite danada aqui, tomando antibiótico e tal, então minha tosse, antes que façam gozações a respeito, não é do cigarro, né? Bom, eu sou pediatra, me envolvi na luta antitabágica, junto com o CEPALT, Comissão Estadual Pro Ambiente Livre do Tabaco, chefiada pela doutora Luiz Emir Lago, que foi uma batalhadora incrível, aí, psiquiatra. Ela que arrumou o Cratóide aqui em São Paulo. E nós conseguimos diminuir em 20 anos 30% de fumantes no país para 11,8%, que é a última estatística. Quer dizer, essa luta antitabágica funcionou. Agora, não foram nós, né, médicos, que atendemos e fizemos as pessoas pararem de fumar. Foi um conjunto de ações, principalmente ações políticas. Né? Quais ações políticas? Aumentou o preço do cigarro, ambiente fechado livre do tabaco, isso o Serra que assinou, mas foi um trabalho feito pela Associação de Controle do Tabagismo no Brasil, que recebeu verba da Fundação Bloomberg e Fundação Bill Gates, que são dois caras contra o tabaco. E essa grana veio para cá e pôde-se trabalhar politicamente, fazer o advocacy em Brasília, e aí conseguimos fazer isso aí. Só que a indústria do álcool aprendeu com esta história. Né? Aprendeu da falha, entre aspas, da indústria tabaqueira. Então, nós precisamos começar a trabalhar. E vou passar já direto aqui para... eu passo aqui, né? Tá. Para a gente ter alguns dados. Não. Bem, vocês falaram que eu esqueci de ligar. Então, não precisa ver. Eu estou aqui na Fundação Casa. Fundação Casa Antiga FEBEM. Eu fiz 7 palestras numa Fundação Casa, a convite de alguém que trabalhava lá, não foi a convite da Fundação, tá? Porque eles têm uma dificuldade de... É gozado que eu trabalho na universidade, pesquiso isto, mas eu não consigo pôr isto nos locais que deveria. Né? Bom, eu estou lá na Fundação Casa, fui falar sobre droga lícita. E o que aconteceu? Um dos rapazes falou, tio, o que é esse negócio de droga lícita que você vai falar aí? Eu falei, droga lícita é aquela que você compra na padaria. Então ele virou para mim e falou, não falei que crack era droga lícita? Né? Então, essa é a atual situação. Tá bom, som? Essa é a situação. Eu fui lá 7 vezes aí na Fundação Casa. Na última vez teve uma rebelião lá, quase fiquei por lá. Né? E não pude completar a 8ª reunião, que eu ia pegar os resultados dessa atividade lá. Enfim, tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo. Já errei aqui. Arrumei para mim. Tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo. Tabagismo passivo é a 3ª causa de morte evitável no mundo. E o álcool é a 2ª. O que é morte evitável? Morte evitável é isto, ó. Calouro da Faculdade de Medicina da USP, onde eu leciono, que morreu afogado na piscina da Atlética, vocês vão lembrar disso, faz 15 anos. Só que isto continua acontecendo todo ano. Né? Isso é uma morte evitável. Se não tivesse álcool na festa de recepção dos calouros, ele estaria aí cursando a sua faculdade. Isso aqui é Ouro Preto, 2012. Festa de rua, quantidade de bebida alcoólica. Qualquer centro acadêmico hoje recebe gratuitamente bebida da Ambev. Você não consegue proibir que a bebida entre na USP, porque o caminhão da Ambev para na portaria, o pessoal da Atlética e centro acadêmico vai lá, enche os porta-malas, leva lá para dentro, e eles vivem de vender bebida alcoólica. Este cara morreu em coma alcoólico nessa festa de rua. É o 5º filho de uma família super simples, que é o único cara que conseguiu ir para a faculdade, estava fazendo artes circenses em Ouro Preto. Morreu em coma alcoólico nessa festa de rua. Isso aqui, o balcão é esse, ó, lotação máxima 20 pessoas, tá vendo? Proibido fumar, que o dono aqui da casa não permitia. O que acontece? Todo mundo na sacadinha, vai mais um lá. Ó. Opa! Então, ele desistiu, ó, correndo. Mas morreram 8 ali, até que ele desistisse. Então, esse é só para a gente acordar um pouquinho. Bom, eu consegui que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP patrocinasse um projeto de prevenção
em 10 escolas na região do Butantã. Isso aqui é o que a gente viu. Cigarro, ali, 5º ano fundamental, até o 3º do ensino médio. Então, a gente está vendo o aumento de consumo coloridinho lá em cima, e a gente tem aqui com 17 anos, 25% já experimentaram o tabaco aos 17 anos. E a gente vê que o pulo do gato aqui é 14, 15 anos. Né? Aqui é o álcool. 60% já experimentou o álcool no país onde, teoricamente, a bebida é proibida para menor de idade. E a gente vê que o pulo do gato ocorre aqui 13, 14, né? Aqui, maconha. 20% já experimentou maconha com 17 anos. Isso aqui preocupa porque é quase igual ao cigarro. O cigarro tem 25%. Estamos falando de experimentação de droga. Maconha está... O cigarro diminuiu, porque diminuiu o consumo na população, mas a maconha está aumentando. Né? E aqui o crack. 10% já experimentou o crack aos 17 anos. Isso é muito alto. Isso é a região do Butantã, mas seguramente isso aqui não tem muita diferença entre escola privada, escola pública e etc. Qual é o problema disso? Qualquer droga iniciada antes da maturação do cérebro, o cérebro amadurece com 21, pouquinho eu dou aula para os residentes lá, falei que eles ainda têm um pouquinho de chance de melhorar, porque vai até os 25, vai. Né? E qualquer droga iniciada antes disso, a chance de dependência é maior. Começa a beber com 12 a 14 anos, o nível de dependência é esse. Você começa a beber com 21, o nível de dependência é esse aqui. Então é muito diferente. Então, a campanha que o Instituto da Criança está fazendo, que bate com a nossa aqui também, é o quê? Tolerância zero para o cigarro, tolerância zero para a maconha e tolerância zero para o álcool até os 18. Seria 21, mas se a gente conseguir 18, se a gente retardar o início, a chance de problemas vai ser menor. Eu gosto disso aqui, comparar 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidêmico. Todo mundo sabe o que fazer para evitar o diabo do pernilongo lá, etc. Se eu tenho, em 100 mil jovens de 17 anos, eu tenho 25 mil experimentaram o tabaco, 20 mil a maconha, 5 mil crack e 60 mil álcool. Se a gente voltar naquele gráfico, 20% deles já são usuários diários. Então, eu tenho 5 mil fumantes dependentes da nicotina, tenho 4 mil dependentes da maconha em 100 mil jovens de 17 anos, 1.000 dependentes do crack e 12 mil dependentes do álcool. Isso aqui não é epidêmico. Não há uma campanha do governo a esse respeito, nada. A saúde não se envolve nisso aqui. Isso aqui é muito mais do que todas as doenças infecto-contagiosas. Só que não há um envolvimento disso. Vai se atuar onde? Na Cracolândia, que é o fim da pirâmide, onde todo mundo sabe aqui que trabalha com isso, sabe que o trabalho de resgatar essas pessoas, etc. Meu filho esteve na Cracolândia antes de ir para o Nepal trabalhar numa ONG que resgata as mulheres do tráfico sexual naquela região. Então ele foi aqui na Cracolândia e falou, pai, me serviram sopa 3 vezes essa noite, porque ele parece um cara de lá, né? Porque ele tem que ser assim para resgatar o cara, e assim vai muito, enfim. Quando a gente pergunta para os alunos, ensino fundamental 2 e ensino médio, qual é a droga que faz menos mal? Direto, maconha e álcool. Direto, não tem 99%. Então, eu não entendia nada de maconha. Nunca usei, nunca cheirei, não entendia nada. Então eu fui fazer um congresso de maconha da ABAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Fui para Búzios. Búzios, uma semana só ouvindo maconha. Excelente Búzios para um congresso de maconha. Porque a gente tem a parte teórica aqui e a gente tem a parte prática ao lado. Então reconheci o cheiro, tal, só não experimentei, né? Porque pegava mal, mas enfim. E esse é o Ferguson, o cara que mais publica sobre maconha no mundo. Ele é da Nova Zelândia. O que os trabalhos dele falam? Maconha adolescente aos 16 anos. Tá? Abandono escolar. Isso é Nova Zelândia, não é Brasil. Quem nunca usou, 14% abandonou a escola. Quem usou mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola. Pô, gente, isso aqui tá pegando. Aos 18 anos, quem nunca usou, 40% entrou na universidade na Nova Zelândia. Quem usou mais de 100 vezes, 11%. Está pegando. Quem cursou a universidade, quem nunca usou maconha, 40% foi brilhante na universidade, contra 8% de quem usou mais de 100 vezes.
Então, isso aqui atrapalha a permanência na escola, atrapalha a memória, atrapalha o raciocínio e vai por aí afora. Qual é o problema? Que o índice de satisfação de vida de quem usa não tem diferença entre quem que nunca usou e quem já está usando diariamente. Quer dizer, ele não tem a percepção disso. Eu sou pediatra, trabalhei com tabagismo, sou pneumologista, trabalhei com tabagismo, mas comecei a atender como alcoólico num consultório pediátrico aos 14 anos de idade. Então, tenho 6 casos, um consultório pequeno ali e tal, 6 casos de como alcoólico aos 14 anos de idade, na fatídica festa de 15 anos. Onde eles não beberam na festa, beberam no esquenta, na casa de um deles. Eu pensei que esquenta era anúncio do Cobertores Paraíba, tal. Eu tive que aprender também que o esquenta está solto. E comecei a atender surto psicótico por maconha num consultório pediátrico. Né? O último foi agora, recente, 15 anos de idade. Convulsionou na segunda de manhã e convulsionou na outra semana, segunda de manhã. Por quê? Porque o consumo de maconha no fim de semana foi estourado. Quando fala para o jovem, não, qual é o país que é liberado a maconha? Todo mundo fala Holanda. Estive na Holanda, meu filho está lá agora. Fiquei 15 dias lá, Congresso Europeu, aproveitei para conhecer. Não conhecia, fui lá nos coffee shops. 40 tipos de maconha, um cardápio de maconha nos coffee shops, você pode usar ali e tal. Quando eu voltei para cá, perguntei, escrevi para o consulado, mas como é que a maconha é liberada mesmo? Eu quero entender esse troço. Eles responderam para mim, não tem nada liberado. É tolerado, que é bem diferente. Como assim tolerado? Nos coffee shops pode usar maconha, mas não há bebida alcoólica. Nos pubs, ou bares, ou cafés, tem bebida alcoólica, mas não pode ter maconha. E aqui a gente tem qualquer festinha, álcool e maconha, e o meu ambulatório de meninas grávidas aos 14 anos, todas engravidaram, depois de um baile na periferia, um pancadão qualquer, onde houve grande ingestão de álcool e uso de maconha. E atualmente elas estão traficando a maconha, porque o pai pôs elas para fora de casa, porque engravidaram com 14 anos, e aí fecha o ciclo. Elas começam a vender maconha e estão por aí lutando. Então, não tem nada liberado, é tolerado, é bem diferente. Você pode andar com 5 gramas de maconha no bolso. Você não pode vender nem andar com mais, senão você é preso, pode ser preso. Tá? E não há mistura, teoricamente, obviamente, de álcool e maconha. Música mais tocada no carnaval nesse país. Beber, cair, levantar. Veja a situação. Quando eu mostro aí para os jovens, todo mundo dá risada, né? Todo mundo ri, etc. Mas a situação é deprimente. Vem vindo o carro lá. Eu acho que ele está enxergando 2 carros, por isso que ele não sabe para que lado ir, né? Ih, agora... Como é que nós vamos combater um álcool num país onde a música mais tocada no carnaval é beber, cair e levantar? Nós precisamos mudar a cultura, né? Não é possível. Eu estou aqui, festa de final de estágio, chefiei o pronto-socorro de pediatria lá no HU, 30 anos, sempre tinha uma festinha no meio, no fim e tal. Nessa festinha foi a última, tá? Na casa de um dos colegas lá. Daí eu saí do pronto-socorro para ir para o ambulatório para implantar o programa de prevenção de drogas no consultório médico. Então, são os residentes. Por que foi a última festa que eu fui convidado? Porque eu abri minha maleta aqui, tirei meu bafômetro no final da festa e fiz todos os residentes soprarem o bafômetro, para a gente ver a situação. Não fui convidado para nenhuma outra festa depois dessa, mas eu fiz um trabalhinho científico, que é o que a gente gosta de fazer. 11 residentes, tá? Quem bebeu uma latinha de cerveja de 260 ml, ou 2, o bafômetro não acusou. Bebeu durante o churrasco. E eu testei 2 bafômetros, um descartável e um oficial. Nenhum acusou. Quando bebe 4, 5 latas, aí já começa. Então, se vocês forem parados na polícia, não vão inventar que vocês comeram bombom de licor, que isso tudo é furado, tá certo? Você bebeu mais de 4 ou 5 latas de cerveja. Isso não quer dizer que esses aqui possam sair dirigindo. Não pode. Tá? Mas
Então, o que acontece? Todo mundo vai sair dirigindo, bebendo ou não, e quem não iria dirigir ia embora de carona com aquele que iria dirigir. E uma dose de álcool você não tem mais percepção de reconhecer um motorista alcoolizado. Uma dose só. Né? Então, essa aqui é a situação. Ó, Rio de Janeiro, fim de semana, intoxicação alcoólica em crianças e adolescentes. Sexta, sábado, domingo, depois volta. É o brasileiro, binge drinking, né? Chuta o pau da barraca no fim de semana. O que o álcool e a maconha fazem? Defasagem escolar, gravidez indesejada, abandono escolar, situações de violência, afogamento, e aí vai, todo mundo sabe disso. Dos 10 problemas principais de todos os municípios brasileiros, o álcool está em 8. Mulher espancada, criança vitimizada e vai por aí afora. Então, a gente tem que conversar sobre o álcool. O Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, mas somos campeões em ter o álcool como fator de morte, comparado com todos esses países onde a bebida também é clássica. Última Olimpíada, já que estamos na Olimpíada, ciclista belga perdeu a Olimpíada, tomou um porre no Centro Olímpico, foi expulso do Centro Olímpico, mas ele se disse feliz por não ter levado bronca dos pais que entenderam que ele precisava daquilo. Né? Isso estava nos jornais. Então, essa situação é catastrófica. Acho que a educação, e aí entra as escolas, entra os médicos que podem colaborar, e quem bebe muito, 37% parte para outras drogas. Quem não bebe, 2% parte para outras drogas. Então, qual é a prevenção de droga pesada? É a prevenção da droga lícita, não tem dúvida isso aqui. Né? Quem fuma muito, 33% vai para outras drogas. Quem não fuma, praticamente zero. Hoje nós já estamos trocando cigarro pela maconha, então isso aqui já não é mais real. Tá? E prevenção. Todo mundo que está aqui do Amor Exigente, etc. Tal, esse cara é o cara, né? Quem conhece, o Padre Haroldo, 96 anos. Tivemos uma reunião ainda semana passada, aos 96 anos, numa faculdade, aí, junto com o grupo Free Mind, enfim. Cara batalhador, o que acontece? Custo de internação de um paciente na Fazenda Esperança, R$ 2.700. Nosso programa de prevenção, por mês, para cada internado. O governo dá 1.300 e pouco e eles têm que pôr outra quantia igual. Nós fizemos um programa de prevenção com R$ 2,50 por aluno por mês. Quer dizer, um paciente ali, internado, eu consigo atender 1.200 alunos, fazendo prevenção de droga num trabalho contínuo o ano todo, que depois eu vou explicar na segunda parte. Então, na verdade, por enquanto é isso. É uma apresentação da situação, a droga está muito precoce, a criançada está usando a torto e direito, se usa em casa. O problema da maconha e do álcool começa dentro de casa. Esse garoto convulsionou, fuma maconha com o pai. Né? E assim vai por aí afora.